Bom dia a todos e a todas. Espero que todos estejam bem nesse dia lindo de sol. Hoje nós vamos falar sobre as emoções e a relação dessas emoções com as nossas doenças. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando agora, nesse exato momento. Bom dia. Então hoje o tema será sobre as nossas emoções e a relação dessas nossas emoções com as nossas doenças. Primeiramente, nós precisamos, gostaria de, antes que todos entrem aqui, já avisar que todas as minhas lives, todas elas permanecem 24 horas após a sua realização no feed do Instagram. Elas ficam 24 horas no feed. E depois disso, elas vão para o meu canal do YouTube, Margarete Hernandes. Apareçam lá, se inscrevam, bate o sininho lá, dão um like e compartilhem as minhas lives lá no YouTube. Então, gente, hoje o tema, repetindo para quem está chegando agora, são as nossas emoções e a relação das nossas emoções com o nosso corpo físico. Uma vez que emoções, elas têm origem nos sentimentos e na alma, e o corpo físico é matéria pura, né? Ele não tem raciocínio, ele não tem sentimento. O corpo físico é um veículo que nós utilizamos aqui no planeta Terra para... Olá, bom dia a todos novamente. Então, o nosso corpo físico é um veículo em que nós utilizamos para que a gente possa estar aqui encarnado nesse planeta. E então ele é um veículo que nós utilizamos para isso. Então ele é matéria pura, ele não tem sentimento em si, não tem pensamento em si, raciocínio. Para isso nós temos a mente e temos a mente. Então nós somos corpo, mente e alma. Então nós precisamos que esses três elementos, além de eles interagirem, que eles permaneçam harmônicos. Essa é a nossa grande dificuldade, é manter a harmonia entre o nosso corpo físico, entre a nossa mente e os nossos sentimentos que vêm da alma. Muito bem, sabendo que nós temos uma alma que sente, que gera sentimentos, sabendo que nós temos pensamentos, né, gerados pela mente, nós precisamos ter um controle, né, um equilíbrio, na verdade, né, o controle não é a palavra correta, um equilíbrio dos nossos pensamentos. O pensamento, gente, é força criadora. Ele é força criadora. E a partir do momento que a gente tem certeza disso, a nossa vida, em primeiro lugar, ela passa a ter um novo sentido e nos faz saber como melhor lidar com as dificuldades que aparecem na nossa vida diariamente. Então, o pensamento tem força criadora. Então, a gente não pode, às vezes, ficar pensando negativamente, de forma pessimista, né? O pessimista é aquele que está um dia lindo de sol e você diz, ai, que dia lindo de sol. Ele olha para você e fala, mas vai chover, né? Ele está sempre com um lado negativo dentro dele e isso acaba se tornando um vício, né? A pessoa negativa, a pessoa que tem dificuldade de enxergar a luz, ela traz dentro de si ela é como se ela estivesse num calabouço de emoções, um calabouço que é escuro, úmido, frio, e que ela não consegue sair dali. Então ela não consegue enxergar a luz. As pessoas enxergam, falam para ela mesmo assim ela fala da sombra. Então, como nós somos feitos de luz e sombras, nós temos que saber, nós temos que aprender a lidar com isso, né? A nossa vida não é somente feita de momentos felizes, de momentos positivos. A nossa vida é cheia de momentos não tão alegres assim, né? Momentos tristes, momentos difíceis, momentos duros, em que exige de nós um maior envolvimento nessa resolução dos nossos conflitos.
Então, a gente nunca pode dizer, né? Eu sou porque a gente está. A nossa vida, a gente está aqui agora e não sabe daqui a pouco o que pode acontecer com a gente. Nós temos um pouco de... Nós somos o comandante do nosso barco. Entretanto, às vezes, mesmo nós tendo a melhor carta de navegação, tendo o maior conhecimento sobre como navegar, tendo uma bússola aqui do nosso lado, mesmo assim a gente não sabe das intempéries que a natureza pode nos trazer, com tempestades, né, com ondas gigantes. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então, como eu falei, vou repetindo, né, para quem está chegando agora, nós temos 3 elementos que nos sustentam. Nós temos corpo, mente e espírito. E esses 3 precisam ser alimentados. E esses 3 precisam ser tratados e cuidados, para que nós possamos evitar, inclusive, a somatização disso no nosso corpo físico. Então, quando nós não cuidamos da mente e da alma, quando nós não cuidamos dos nossos pensamentos e emoções, quem sofre é o corpo físico. Então, os nossos pensamentos, né, eles são as sombras dos nossos sentimentos. Eles sempre são mais obscuros, mais vazios, eles são de uma ordem inferior, né? Os sentimentos, eles permanecem na hierarquia dos valores do ser humano, como os pensamentos, como de origem inferior. Acima deles estão os nossos sentimentos. Então, se nós controlarmos os nossos sentimentos, se nós conseguirmos educar, disciplinar os nossos sentimentos, o que é difícil, né, gente? Mas se nós conseguirmos ter educando os nossos sentimentos, nós conseguimos também educar os nossos pensamentos e consequentemente, nós evitaremos as doenças. Porque as doenças, elas não têm origem, elas não são de dentro para fora. Elas não são de fora para dentro. Eu comi hoje uma comida meio estragada e comecei a passar mal. E depois tive uma doença hepática grave por causa disso. Sim, existem essas circunstâncias, né? Essas circunstâncias que eu digo de flagrantes, né? Circunstâncias flagrantes que ocorrem e que realmente vão corroborar para que o meu corpo fique doente naquele momento. Existem. Mas, se nós estivéssemos fortificados enquanto mente e enquanto espírito, o nosso corpo físico também estaria mais imune a esse tipo de ataque, um ataque viral, né? Um ataque de uma doença crônica, enfim. Então, se nós tivermos os nossos pensamentos em ordem e os nossos sentimentos em equilíbrio, nós teremos, com certeza, uma vida muito mais saudável em termos de corpo físico. Baseado em alguns isso que eu estou falando, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Muitos autores, não somente espíritas, muitos médicos. Nós temos hoje a AME. A AME é a Associação de Médicos Espíritas do Brasil. Vocês podem entrar no site da AME, né? Entre no site da AME, Associação Médico Espírita do Brasil, e vocês vão encontrar ali matérias, vídeos, discussões sobre o que eu estou dizendo. Então, diversos cientistas, diversos médicos chegaram num momento em que disseram, não, mas onde não encontraram mais explicações, né, para algumas doenças, explicações para algumas pessoas que sofrem muito mais do que as outras, tendo o mesmo mal, né? As duas pessoas são acometidas do mesmo mal, da mesma doença, entretanto elas têm diferentes reações. E não é somente pela imunidade de cada uma, pela imunidade física, mas também porque elas, com certeza, elas têm uma força emocional e uma força de pensamento muito mais equilibrada, organizada, disciplinada do que a outra. Então eles começaram a estudar isso e começaram também a perceber que, por exemplo, a doação de amor através do reiki, olha, coloquem o nome que quiserem, reiki, jorei, passe espírita, é tudo a mesma coisa. Alguém pode vir aqui discutir comigo, mas o reiki é uma técnica. Realmente, o reiki é uma técnica que se estuda, né? Mas o que está lastreando o reiki é uma técnica, por quê? Por que tem a técnica? Porque eu preciso educar meu pensamento. Porque eu preciso, naquele momento que eu estou fazendo o reiki, ter uma técnica para desenvolver para que não adentre na minha mente
outros pensamentos. Pensamentos que vão alterar a minha vibração naquele momento que eu estou doando, né? Que eu estou doando energia. A gente doa energia. E não é somente pelas mãos, a gente doa energia principalmente pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, pela nossa alma. Então o reiki é uma técnica magnética. Sim, é uma técnica. Você aprende como é que faz o reiki, tá. Então naquele momento que você vai aplicar o reiki, você fica preso na técnica. E preso na técnica, você vai ficar com o pensamento controlado e disciplinado. Para que ele não fique por aí, né? Eu estou ali dando o reiki pensando, daqui a pouco eu vou comer um churrasquinho, vou tomar uma cervejinha, daqui a pouco eu vou encontrar não sei quem. Porque a nossa mente é assim, né? A nossa mente, ela não vive o presente. Ela está sempre no futuro. Por isso a ansiedade cada vez maior que nós estamos sentindo, por isso o pânico, né? que nada mais é que um descontrole dessas emoções, que é um descontrole dos pensamentos também. Então são os sentimentos e emoções completamente em desequilíbrio. Então nós estamos sempre vivendo o futuro. A gente está aqui agora pensando, mas né, eu estou aqui envolvida nesse momento com essa fala. Mas se eu não estivesse aqui nesse momento envolvida com essa fala, eu já estava pensando, o que eu vou fazer para o almoço hoje? Será que eu vou sair hoje? Será que eu vou pegar minha tia para dar um passeio? Tá um dia bonito? Porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer. Não é? A gente está aqui agora, às vezes falando com uma outra pessoa, tendo um diálogo com uma outra pessoa e pensando no que vai fazer daqui a pouco. Então a gente não está no presente. Enquanto que a gente... Aqui tem uma contribuição da Elga, querida médica. A Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro vai discutir em congresso as diretrizes entre a espiritualidade e as doenças físicas. Cada vez mais os médicos estão envolvidos com a espiritualidade. Cada vez mais estão percebendo que não é só dissecar um corpo físico que eles vão encontrar a origem das doenças, a cura para as doenças. Nós sabemos que tem algo mais que isso. E algo mais que isso, nós estamos falando de espírito, de alma, né? que é energia, né? Que é aquilo que nos comanda. Quem comanda a Margarete, não é aqui a minha cabeça, meu corpo, minhas pernas, meus braços. Quem me comanda é a minha mente, que está no meu corpo físico, e a minha alma. Mas a minha alma é o centro de tudo. É ela que está ali mandando mensagem aqui para a minha mente. Então eu preciso ter muito controle da minha mente e preciso deixar com que as emoções fluam de uma forma tranquila, natural e espontânea, né? Bem, voltando a como eu estava falando, os nossos pensamentos não vivem presente, eles vivem hoje, nesse momento atual, o futuro. Eu estou aqui agora e já estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Eu não consigo estar aqui agora, não. Eu vou ouvir. Isso, a minha amiga esse dia, a Flávia, comentou. As pessoas estão muito ansiosas. Eu vejo isso pelas lives, a Flávia comentou. E é verdade. As pessoas ficam entrando entra outra. Entra numa, entra outra, vai indo. E elas ficam, às vezes, numa live até um pedaço. Daqui a pouco, já tá meio chato. Então, ninguém tem uma paciência de sentar aqui, não. Hoje eu vou ouvir a Margarete, que ela está falando sobre esse tema que me interessa, vou ouvir, porque em algum momento pode até não ficar tão agradável o tempo inteiro, mas com certeza alguma coisa aqui de útil vai sair da minha fala, alguma coisa que pode despertar em mim, né, uma reflexão. É para isso que eu estou aqui, né? Para provocar reflexões. Eu não estou aqui para trazendo assertivas, né, absolutas. Simplesmente eu estou trazendo a vocês todos uma provocação de uma reflexão a respeito do nosso comportamento, como é que nós agimos. Então, os nossos pensamentos são esses que eu acabei de dizer. E eles não vivem o presente, infelizmente, estão vivendo o futuro sempre. Então, nessa onda de não vivenciar o presente, a gente se dispersa muito. Nós vivemos muito desfocados, a nossa mente é completamente desfocada. Por exemplo, alguém já fez uma experiência de tentar limpar a mente? Limpar a mente. Gente, é difícil. Particularmente nunca consegui. Não, agora zerei. Não tem nada. Difícil. Eu tinha um dirigente lá no centro espírita que tentava a meditação nos ensina isso, né? A meditação nos ensina a viver o presente da mente e também ao esvaziamento dela. Então nós precisamos de vez em quando esvaziar essa nossa lixeira. Porque tudo que a gente não quer, a gente joga na lixeira, mas a lixeira está lá. É igual um computador, né? Nós temos que às vezes esvaziar a nossa lixeira do computador, porque daqui a pouco o computador vai travar, vai trancar, ele não vai, né? Porque ele vai estar tão lotado, né? Tanta informação
Então nós hoje que recebemos informações, nós somos atacados o tempo inteiro, full time de informações. Nós recebemos informações de todas as ordens. Nós estamos às vezes aqui no celular vendo uma notícia, vamos falar aqui, um exemplo, uma notícia sobre as queimadas, né? Tristemente isso aí está me deixando muito triste, eu não consigo às vezes nem assistir. Então, notícias hoje que está, a notícia maior que está estampando as manchetes hoje, dos jornais, da mídia, são o Brasil em chamas, né? O Brasil em chamas. Então a gente está ali, daqui a pouco já vem uma notícia que houve um homicídio cruel contra uma criança, ou contra um LGBT, ou contra um negro, ou um racismo, e aí a gente já sai daquela queimada e vai para aquele homicídio ali que é uma prática de racismo que mataram um negro por ele ser negro. Aí daqui a pouco, mataram uma travesti lá em Porto Alegre, aí, meu Deus, mataram de forma cruel e fizeram isso e aquilo. E a gente vai sempre nessa onda, percebam, na maior parte do tempo negativa. Porque é isso que vende, né? O mal ele tem uma assessoria de marketing incrível. O mal tem uma assessoria de marketing incrível. Ele é poderoso. Então, nós estamos nessa onda aí. Olha, veja só, eu saio de uma notícia terrível, vou para uma outra péssima, vou para uma outra horrível e outra mais triste. Dificilmente aqui nesse período eu estou conseguindo encontrar uma notícia boa. Nós ficamos sabendo que estão se alistando diversas pessoas como bombeiros para ajudar a apagar o fogo da Amazônia, o fogo no Pantanal. Então, diversas pessoas estão se alistando. Olha que notícia boa, já dá até um alívio. Que bom, meu Deus, tem gente preocupada, tem gente realmente preocupada com a natureza, né, que é o pulmão do mundo, que é a natureza do nosso Brasil. Então a gente já dá uma, né? Ai, que bom. O Covid está reduzindo as taxas de mortalidade aqui no nosso país. Algumas cidades do nosso estado, Santa Catarina, já não tem mais Covid. Nossa, que notícia boa. Então, percebam que é difícil nós recebermos essas notícias boas. Nós recebemos as ruins o tempo inteiro. A gente é torpedeado de energia negativa. E a gente está preparado para isso? Não. Ninguém está. Ninguém está. Então os nossos pensamentos ficam naquele redemoinho. Eu sempre comparo isso. Os nossos pensamentos é um redemoinho em que a gente tenta, em que as coisas, as notícias estão ali, né, rodando, daqui a pouco entra naquele buraco, né, e a gente não consegue sair daquela força, né, do pensamento que nos atrai para determinados fatos negativos. Então, como é que nós vamos fazer para organizar isso? Como é que nós vamos organizar pensamento? Né? Já é uma coisa complicada, até a minha palavra já é difícil, né? Organizar, a gente já imagina um arquivo, fazendo fichinhas, aqui pensamento sobre a família, pensamento sobre o marido, sobre a esposa, pensamento sobre os irmãos, pensamento sobre os amigos, pensamento sobre a minha vida financeira, né? A gente não consegue fazer isso, né? Colocar fichinhas, organizar, e aí quando eu quero pensar sobre aquele assunto, eu vou lá e puxo a fichinha e puxo aqui o assunto trabalho. Hoje eu vou pensar sobre o meu trabalho somente. A gente não, é difícil. Seria ótimo se nós tivéssemos um arquivozinho realmente com fichinhas, né, com assuntos, né, e que ali a gente pudesse organizar e aí a gente tivesse ao menos uma temática ocupando a nossa mente por vez, né? Que por vez nós tivéssemos temáticas diferentes, mas a gente às vezes fica envolvido, enrolado nesse redemoinho com todas as temáticas. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na minha cidade, o que está acontecendo, enfim, no Brasil e a minha vida. Então, vejam, como os nossos pensamentos são realmente de ordem inferior e a gente, mesmo que eles sejam pensamentos de luz, pensamentos bons, eles não se sobrepõem aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são superiores. E por isso que a gente tem que ordenar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque eles têm que permanecer numa vibração boa e positiva, numa vibração de amor. Então, bem no centro de nós, né, existe uma força infinita de amor. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós. Bem no nosso centro,
Nós temos uma força infinita, gente. Infinita. Se ela é infinita, ela não tem fim. Então ela é gigante, ela é muito grande. E dentro de todos nós, até aquela pessoa que a gente considera sem alma, até aquela pessoa que a gente considera que não tem sentimentos, todos nós temos dentro de nós uma força divina, uma força infinita de amor. Basta que nós reconheçamos isso e comecemos a distribuir isso. Então a gente irradia esse amor, através das nossas atitudes, do nosso comportamento perante o outro, irradia aquele amor e ele retorna multiplicado para nós. Olha que bacana. Porque o amor é o maior remédio. Ele é o grande remédio da cura de tudo. E para isso a gente precisa manter nossas emoções, tentar manter nossas emoções em equilíbrio e elevadas. Então não podemos ficar sentindo ódio, não podemos ficar sentindo raiva, não podemos, às vezes chega alguém e fala, vem uma notícia, porque aquele homem, um assassino de uma criança, né, que é uma coisa que nos revolta bastante, ou foi morta de forma cruel, a gente logo na mesma hora começa a sentir ódio do assassino, começa a desejar o pior para ele. Só que isso, vocês podem observar, a gente não se sente bem. Quando a gente pensa que está fazendo justiça, desejando o mal para o outro, a gente acha que está fazendo justiça, mas a gente tem que avaliar o que a gente está sentindo naquele momento. Quando eu quando eu desejo o mal do outro, eu não me sinto bem. E é aí que nós temos que parar para entender. Então a gente tem que tentar compreender o ser humano, nas suas dificuldades, nos seus erros, nos seus defeitos, né? Tentar compreender, não precisa amar, né? Jesus quando diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou Jesus quando diz, amai os vossos inimigos, ele diz para não odiá-los. Ele sabe que é impossível nós amarmos alguém que nos faz mal. Como que eu vou amar alguém que me praticou um mal terrível? É difícil. Agora, eu tenho que ao longo do tempo, né? Trabalhar isso dentro de mim, esvaziar isso dentro de mim, para que eu não fique doente. Porque a mágoa é um dos maiores causadores de doenças. Isso é comprovado. O câncer de mama, principalmente, tem uma origem na mágoa do sentimento. Porque a gente não perdoa aquela pessoa. E a gente volta a falar daquele assunto novamente e volta a falar com raiva, com mágoa, volta a falar de forma agressiva. Às vezes a gente fala assim, não, eu perdoei aquela pessoa assim, eu perdoei, não, aí já passou, eu perdoei. Aí tu pede para essa pessoa contar, mas o que ela te fez mesmo? Aí essa pessoa começa a relatar novamente aquilo que o outro fez para ela. Aí ela começa a falar assim, não, porque ele teve a coragem de me enganar, de mentir, de me fazer de idiota, de me humilhar, ele me roubou. Pronto, a gente já sabe que não perdoou. E pior que a gente acha que perdoou. Não, eu perdoou porque... Por que a gente acha que perdoou? Porque parou de pensar um pouco nisso, tirou um pouco da cabeça. Jogou aquele mal no arquivo, porque a gente tem diversos arquivozinhos, né? Jogou lá no arquivo. Mas ele não jogou fora, ele não rasgou aquela pastinha, ele não jogou no lixo, ele não botou fogo, ele não terminou com aquilo. Ele deixou lá guardadinho, tá guardado. Como a gente... É, isso mesmo, Evans, obrigada. Que mágoa vem a terminologia é má água, ou seja, as águas são ligadas às emoções. Sim, né? Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou guardar, né? Eu guardo uma coisa ruim dentro de mim, eu não resolvo ela, eu guardo ela. Então eu paro de pensar. Eu acho que eu perdoei. Não, eu perdoei, sim, eu perdoei. Mas aí quando eu vou falar sobre isso, e eu trago aquela energia de novo, né? Eu revivo aquela energia do passado, no presente, e eu percebo então que eu não perdoei. Né? E o perdão, gente, o perdão é uma coisa extremamente necessária para que a gente limpe as emoções, né? Porque como
as nossas emoções são águas e águas contornam, né? Águas, elas não têm obstáculos, elas vão embora, mas elas limpam e nós, sabendo lidar com elas, elas passam a fazer a parte do nosso equilíbrio. Então, vejam, se a mente prolifera o tempo inteiro pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de raiva, pensamentos de vingança, a mente está o tempo inteiro nisso, com certeza eu vou arrumar uma doença para mim, não tenham dúvida. Qualquer uma, aí vai de acordo com a nossa imunidade física, vai de acordo até com aquilo, porque quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, nós trazemos dentro do nosso corpo espiritual, que é o perispírito, nós trazemos ali no nosso HD, arquivados, né, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos estão ali. Os pensamentos não, os pensamentos eles começam tudo de novo porque eu vou ter uma nova mente aqui, eu vou ter uma nova vivência e aí os pensamentos, como eu digo, eles são comandados, por isso a importância, né? Eles são de ordem inferior, eles são comandados pelos sentimentos, por isso a importância de nós mantermos os sentimentos superiores, né, elevados, para que a gente também tenha pensamentos melhores, né, e vice-versa, que nós tenhamos pensamentos saudáveis e eles possam também gerar sentimentos positivos. E os dois, gente, não tem como separar isso. Não há como. Se eu estou amando, eu estou com pensamento positivo sobre essa pessoa. Se eu estou com raiva, eu estou com pensamento negativo sobre essa pessoa. Só que vocês podem perceber quando nós temos pensamentos negativos, pensamentos de raiva, de ódio, mesmo que a gente entenda que aqueles pensamentos são naturais, porque a gente está se defendendo, mas nós não estamos nos sentindo bem. Nós estamos criando um campo de força ao nosso redor negativo. E esse campo de força energético que todos nós criamos ao nosso redor, ele tem que permanecer sempre, no mínimo sempre, equilibrado com muito amor, né? Claro que é difícil, mas isso aí é muito fácil de falar, é difícil. É difícil. Gente, é difícil. Não precisamos manter o tempo inteiro, nós não precisamos estar em estado de luz completa, né, já sendo um espírito ditoso, porque ninguém é. Nós somos todos espíritos em evolução, no mundo de provas e expiações, que está transicionando para um mundo de regeneração. Então nós estamos passando de uma fase vibracional para outra fase vibracional. Então, nós precisamos manter esse campo motivacional elevado. Aliás, esse campo vibracional mais elevado. Então, gente, o que nós precisamos é nos libertar do mal. Nós precisamos nos libertar do mal. Nós precisamos nos libertar dos pensamentos negativos. Nós precisamos os pensamentos mesmo. A meditação é uma técnica eficaz para que nós possamos esvaziar aquela nossa lixeira, como eu falei. A doutora Anete Guimarães, aquela psiquiatra espírita, Anete Guimarães, quem puder buscar a palestra dela no YouTube, ela é maravilhosa, é uma médica cientista, estudiosa e tem uma fundamento, e ela é espírita, então ela também traz, sob a luz do espiritismo, ela traz a ciência. Então é muito interessante. Ela nos fala o seguinte: o mal de Alzheimer, ela diz que o mal de Alzheimer, aí ela apresenta todos os estudos, as estatísticas, que eu não vou saber isso agora aqui de cabeça. Mas ela diz que a origem do mal de Alzheimer é quando a gente não esvazia a lixeira. A lixeira está lá, vai lotando, até o momento em que ela não consegue mais. Então, ela até nos diz que ler poesias, por exemplo, é um remédio eficaz que libera a lixeira. A poesia é o grande... Por que a poesia? Porque a poesia normalmente fala de amor, né? Normalmente ela fala de amor. Ela não é uma poesia que fala de ódio, que instiga ódio, instiga vingança, instiga sentimentos negativos. Poesia ela é a beleza da palavra, né? Ela é a canção da palavra. Ela nos traz... a poesia nos deixa em estado, né, Nossa, a gente quando ouve ou lê uma poesia, a gente se sente super bem.
Exato no momento em que a gente acaba de ler uma poesia, eu normalmente termino sempre a minha fala aqui no sábado com algo, com uma poesia, né? Que pode ser uma letra de música, que pode ser uma poesia mesmo, porque a gente vai harmonizar nesse momento, a gente harmoniza mente e espírito. Então, ela sempre diz que o grande segredo, né, um dos grandes segredos para que a gente previna o mal de Alzheimer é que a gente faça leituras saudáveis, leituras saudáveis, fala-se em leituras que nos tragam coisas positivas para o nosso ser, para que a gente cresça, para que a gente tenha um bem-estar muito grande. Entende? Então, a gente tem que tentar criar técnicas para que nós possamos ter os pensamentos estejam mais em equilíbrio, que nós possamos ter um certo controle dos pensamentos, e essa técnica de esvaziamento que pode ocorrer com a meditação, pode ocorrer com leitura de poesias, pode ocorrer com ouvindo músicas clássicas, tudo isso equilibra a nossa mente e espírito. Então nós precisamos ter técnicas para poder saber que eu estou, por exemplo, eu chego em casa, tive um dia cheio de problemas, milhões de coisas me povoando a minha mente e eu não estou me sentindo bem. Porque, gente, é fácil da gente entender se a coisa nos faz bem ou nos faz mal. É só saber o sentimento. É pegar o sentimento e ver, olha, não estou bem. Então, se a gente não está bem de sentimentos, se a gente está triste, se a gente está chateada, está com raiva, está irritada, abra um olho, tem alguma coisa incomodando. Então, vamos olhar como é que está a nossa mente, o que é que a gente está pensando. Estou pensando no problema que eu vou ter daqui a 20 dias, 15 dias. Gente, cada coisa por vez. Vamos deixar o pensamento no presente. Agora eu estou aqui na minha casa, nesse momento falando com vocês. Então eu tenho que estar aqui com vocês, com mais nada. Acabou aqui a live, eu vou pensar o que eu vou fazer. Então é isso, é assim que nós temos que comandar os nossos pensamentos. Então, por favor, sejam vigilantes com o pensamento. Orai e vigiai, né? Vigie os pensamentos, porque os pensamentos têm força criadora e são grandes promotores de desajustes de sentimentos, de desajustes e desequilíbrios emocionais que podem nos deixar doentes, né? Reeducando então pensamentos e emoções, né? Os próprios médicos espíritas alertam para isso, que nós precisamos reeducar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Vejam que agora, eu acho que a maioria dos hospitais estão utilizando o reiki, né? Basta que tenham pessoas que possam aplicar. Então muitos voluntários vão aplicar reiki nos hospitais. Muitos espíritas vão lá não só trazer a palavra de Jesus e falar da vida eterna e falar isso, daquilo, mas vão também aplicar reiki, ou vão, que eu falei, reiki, jorei, passe, espírita, é tudo igual para mim, né? Me perdoem aqui quem é reikiano, né? Diz, não é a mesma coisa. Eu digo, não, para mim é. Porque o que acontece? O veículo principal do reiki é o amor. Se eu não tenho amor dentro de mim, eu não consigo aplicar um reiki. Agora, o reiki tem técnicas, né? Como eu falei aqui, vou repetir. Existem técnicas em que quem aplica reiki estuda as técnicas. E eu sempre digo assim, claro, é obrigado a ter técnica. Sabe por quê? Porque naquele momento que eu estou aplicando o reiki, eu tenho que estar ligado na técnica. Ligado na técnica e ligado naquilo que eu quero fazer. Se eu deixar a mente solta, a mente está lá, eu estou aqui aplicando o passo, estou pensando o que eu vou comer daqui a pouco, eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã, então a gente não pode, né? Por isso que um passe num centro espírita, a egrégora do próprio centro espírita evita que os nossos pensamentos saiam por aí voando, né? Evita. Ele mantém você focado naquela doação de amor, porque o passe nada mais é que doação de energia positiva, doação de amor. Porque nós somos fontes divinas de amor. Nós temos uma força infinita, vou repetir, infinita, não tem fim, de amor dentro de nós. Nós precisamos apertar, detonar esse botão de amor dentro de nós, para que ele se irradie por tantas camadas ele possa ultrapassar, e ele se irradie, e esse amor retorne para mim multiplicado. E isso vai me alimentar, isso vai me deixar bem, isso vai me evitar que eu tenha algumas doenças. Então as nossas doenças, elas têm origem na alma.
Elas são de dentro para fora. Aí talvez vocês me perguntem assim, mas como é que tu me explica, Margarete? A doença nas crianças. O bebê acabou de nascer, está com um aninho, tem uma doença crônica. Como é que tu vai me explicar isso? Se ele não teve ainda contato com a emoção, não teve contato com o pensamento. E aí eu vou lhe dizer o seguinte, a explicação para as doenças crônicas, doenças graves nas crianças, principalmente na tenra idade, que é até 7 anos de idade, elas têm origem na alma, na reencarnação. Assim como também, eu não estou excluindo esse critério para nós também, adultos, mas eu vou chegar lá. Nós reencarnamos e trazemos, como eu falei aqui, vou repetir, né, até porque tem gente chegando aí, o nosso corpo espiritual, que chama perispírito, ele traz no HD todas as nossas emoções, que nós vivenciamos em todas as nossas vidas. Normalmente, alguma vida é mais importante que a outra e marcante, né? E ela ainda está ali, marcando a emoção ali dentro de nós. Então, e com certeza, as emoções não são só positivas, elas são negativas também, óbvio. E essas negativas, elas não foram resolvidas, né? Por isso que, né, Jesus diz, né? Reconcilia-te com o teu adversário ainda que é tempo. Quando ele diz isso, ele diz o seguinte, reconcilia-te com o teu adversário, que pode ser nós mesmos, né? Até porque às vezes nós somos adversários de nós mesmos, e as pessoas que nós temos dificuldades, que nós temos broncas com elas, e essas pessoas nós precisamos nos harmonizar com elas, ainda que é tempo, porque senão eu às vezes desencarno brigada com alguém, desencarno com raiva de alguém, e eu carrego aquela emoção de raiva junto comigo no desencarne. Então, ao reencarnar noutra vida, conforme o meu pedido foi o meu pedido lá na erraticidade, eu vou trazer esse sentimento dentro de mim ainda. E aí, quando eu reencontrar ela no outro corpo aqui, eu ainda vou ter aquele sentimento. E por isso que a gente explica, às vezes, quando nós conhecemos pessoas e que nós tivemos uma empatia de graça, adoramos a pessoa, e tem algumas que a gente encontra e tem alguma coisa nessa pessoa que não bate. A gente fala assim, só um minutinho, gente. Luna! Desculpa aí, pessoal. A Luna faz o fundo musical aqui, mas às vezes ela é uma soprano desequilibrada. Então, gente, a gente reencarna e reencarna com essas emoções, não só as positivas, mas as negativas também. Então e essas emoções em desequilíbrio, eu reencarno com elas. Então eu reencarno com uma tendência a ter eu reencarno com uma tendência a ter algum tipo de doença. Por quê? Porque eu já tenho uma emoção desequilibrada lá atrás que pode me favorecer aquela doença, né? Vou fazer aqui um exemplo bem grosseiro. Eu sou uma pessoa cardíaca. Com certeza, as minhas relações afetivas sempre ficaram muito mal resolvidas nas minhas vidas. Então, eu tendo dificuldades nas relações afetivas, as minhas emoções estão em desequilíbrio, as minhas dores não foram trabalhadas, e eu reencarno com aquilo. Então, eu reencarno uma pessoa que tem uma dificuldade de amar, ou que ama em excesso, ou que confunde amor com outra coisa e não é amor, né? E eu vou ter uma tendência a ter doenças relativas a essa incapacidade afetiva. E o problema de coração é uma delas. Eu lembro assim que eu fiz a minha cirurgia de revascularização, eu fui procurar um psiquiatra, porque eu nunca tinha ido procurar, e eu fui orientada pelo meu médico cardiologista, porque ele disse o seguinte para mim: olha, Margarete, quando se faz a cirurgia da revascularização, no momento em que todo o teu organismo está numa máquina, né, que eles tiram o coração e faz aquela coisa toda lá, então naquele momento o teu sangue está lá na máquina, né, na extracorpórea, como eles dizem. Nesse momento o teu cérebro ele passa a não produzir algumas químicas, então normalmente o cardíaco sai de uma cirurgia com um pouco de depressão, deprimido. E eu saí, eu não fui diferente de ninguém, eu saí um pouco deprimida, assim. Não foi uma depressão profunda, mas saí muito triste com a vida. A vida estava cinza para mim. Por quê? Por qualquer coisa eu chorava.
né? Qualquer coisa me emocionava, então eu estava em desequilíbrio emocional. Eu precisava de novo me reequilibrar. Então, e como eu fiquei precisando de alguma química no meu cérebro, eu precisava de uma química e precisava também reequilibrar as minhas emoções por mim mesma. Mas graças a Deus eu não. Eu fui no médico psiquiatra, me deu um remédio, eu comprei e não tomei. E consegui superar isso, né? Com a minha força do espírito, com a minha força de vida, com a doutrina que me ajuda muito. Mas nem todo mundo às vezes consegue e permanece nesse processo. Então, vejam vocês, com certeza eu já reencarnei com essa tendência. Eu poderia ter evitado. Eu poderia ter evitado a contrair essa doença, que é uma doença, né? Ateromatose, que chama, né? A gente fabrica placas de gordura no nosso sangue. É uma doença. Então, é uma doença que não tem cura, né? Eu vou continuar fabricando placas de gordura. Eu preciso praticar atividade física e evitar com alimentação gorda e evitar incômodos, emoções de desequilíbrio, o que é a parte mais difícil para uma pessoa como eu, para quem me conhece, né? Então, é um trabalho hercúleo, né? Esse terceiro aí é hercúleo. Então vejam, nós precisamos de alimentação sadia, precisamos praticar atividade física porque libera endorfina, nós precisamos liberar a oxitocina, que é a química do amor, para manter o corpo em equilíbrio. Não é fácil, né? É difícil. Então, eu nasci com essa tendência. Eu poderia ter evitado se eu não tivesse tido uma vida com alimentação ruim como eu tinha, eu não praticava atividade física e eu era uma pessoa, sou uma pessoa de temperamento forte e uma pessoa desequilibrada emocionalmente, no sentido de que qualquer coisa eu já estava estourando e isso tudo, né, estressadinha. O estressadinho tem uma tendência muito grande a desenvolver uma doença dessa espécie. Então vejam, eu nasci com essa tendência, mas eu poderia não ter desenvolvido se eu tivesse mudado o meu jeito de ser. Mas eu não mudei, eu continuei sendo aquela pessoa com aquela dificuldade e eu acabei contraindo essa doença. Então agora o que me resta é tentar mudar esse serzinho aqui dentro de mim, né? Que ainda precisa se evoluir muito mais, provocar uma reforma íntima, um trabalho interior grande, para que eu possa alcançar um certo equilíbrio das minhas emoções e, consequentemente, também ter um controle e disciplina dos meus pensamentos para que eu possa manter o meu corpo saudável. Então, tudo uma coisa tem a ver com a outra. E nas crianças, eu acabei de explicar que é através da reencarnação. As crianças, às vezes, como eu digo, doenças na tenra idade, elas têm origem realmente reencarnatória. Elas vieram com o corpo e o espírito, às vezes elas precisam expurgar aquilo, né? Há uma necessidade gigante de que elas expurguem aquilo que está ainda muito sujo, muito contaminado no corpo espiritual, e aí joga tudo no corpo. E, claro, obviamente que aquele espírito que está reencarnando naquela criança, ele precisa daquele sofrimento, daquela dor, até para ele expurgar tudo aquilo que ele não conseguiu na vida passada. E isso também tem relação com os pais, né? Os pais também, às vezes, têm que sentir aquela dor junto, porque eles devem ter relação com aquele sofrimento dele. Então, nada é por acaso, né? Mas meu Deus, que tanto sofrimento para aquela família com aquele filho, porque todo mundo tem que sofrer junto ali. Tem que sofrer, não é que a gente precisa sofrer, mas a gente precisa aprender. E a gente não aprende pelo amor, a gente não aprende, a gente escolhe sempre o caminho da dor. Porque a grande escola da vida é a dor. E é assim que a gente vai aprender a viver, é assim que a gente vai crescer e vai conseguir tentar, né, a diplomação aí dessa graduação do viver. Bem, gente, eu acho que o meu tempo aqui tá... Opa, passei grande. Eu só vou... o Dr. Richard Gerber, que é o autor do livro Medicina Vibracional, que é um livro que eu indico, e tem também o Medicina da Alma, que é do Robson Pinheiro. Eu até não gosto do Robson Pinheiro, mas esse foi o primeiro livro dele, e o Medicina da Alma é um livro muito bom de ler. Ele é um livro de fácil leitura, em que nos fala dessa relação de espírito, mente e corpo. Então o Dr. Richard Gerber diz o seguinte: está se tornando cada vez mais evidente que a depressão, né, e outras perturbações emocionais podem debilitar as defesas naturais do corpo contra as doenças. Então a gente
em desequilíbrio emocional, o nosso corpo debilita, a gente perde a imunidade e a gente fica doente por qualquer coisa. Tanto que as doenças do pulmão, as doenças de cunho respiratório, que tem a ver com o pulmão, é excesso de tristeza, é ausência de alegria total, de prazer, de estar envolvido naquilo que se deseja estar envolvido. Então, normalmente as doenças de pulmão, elas refletem a tristeza daquela pessoa, a profunda dificuldade dela em se adaptar às dificuldades dela. Então, e outras perturbações emocionais podem debilitar as defesas naturais do corpo contra as doenças. Em estado de incompetência imunológica, pode, posteriormente, traduzir-se em doenças de origem interna, né? Gente, vou terminar então aqui hoje a minha fala. Espero ter podido ajudar, né, provocando essa reflexão, as reflexões sobre o quanto a gente precisa moderar os nossos pensamentos, o quanto a gente precisa controlar os nossos pensamentos, o quanto a gente precisa esvaziar a lixeira. Não esqueçam que é com música clássica, que é com poesia, que é com boas leituras, bons filmes, né? Não é filmes violentos, filmes dramáticos demais. Não são esse tipo de filme que vai nos trazer uma alegria interior, né? Nós precisamos esvaziar nossa lixeirinha, né? Até para a gente evitar possíveis doenças. E as emoções também. Precisamos trazer as emoções para nós. Elas precisam ser trabalhadas. Pessoal, a minha live, vou repetir aqui, porque depois que eu falar aqui essa poesia, eu vou encerrar. As minhas lives, elas ficam lá no feed do Instagram por 24 horas, tá? Vocês podem assistir lá à vontade. E depois elas sobem para o meu canal do YouTube, Margarete Hernandes. Vão lá no meu canal, me sigam no meu canal, compartilhem lá as minhas lives. Vão lá, toca o sininho, né? Dá um like e compartilhem com quem... Talvez a gente consiga ajudar muitas pessoas que estejam precisando ouvir algumas coisas nesse sentido, principalmente nesse mês de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e as doenças da mente, né? Ok? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Tente outra vez. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai! Tente outra vez. Tente outra vez e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Raul Seixas. Gente, bom final de semana. Tchau.